No último vídeo, eu falei um pouco sobre a psiquiatria preventiva, né? Uma das propostas de reforma para o tratamento de pacientes psiquiátricos, né? Trouxe aí um incômodo a respeito dessa ideia, por ter suas problemáticas, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Mas assim, o que se desenvolveu a partir disso? Acho que principalmente o conceito de crise, né? Que aqui até no vídeo anterior a gente falou sobre crises evolutivas, que tem a ver com os processos de desenvolvimento da vida, das fases da vida, né? De criança para adolescente, adolescente para adulto e assim em diante. E falei sobre crises acidentais, né? Geralmente causadas por algum tipo de trauma, de perda, né? De desemprego, separação, falecimento de uma pessoa querida, né? Tudo isso são fatores que podem facilitar uma crise, né? E a partir da crise a gente pode ter algumas ações de tratamento, de intervenção, né? E uma das ideias que fechou aqui o último vídeo diz respeito a esse pequeno parágrafo aqui, né? Encarar novos obstáculos, novos conflitos pode ser proveitoso se a pessoa recebe apoio em tais situações. A crise pode se transformar num meio de crescimento, pode promover saúde. Isso aqui é uma ideia verdadeira, né? Geralmente a gente está num momento muito ruim, a gente acha que o mundo, a casa caiu, como dizem, né? E claro, né, isso é uma possibilidade, não que seja uma regra, né? Como bem coloca aqui, tem que ter apoio em vários âmbitos. Em boa parte, foi em decorrência do conceito de crise que a psiquiatria preventiva assumiu a característica de uma proposta de saúde mental comunitária, pois aí advieram as estratégias do trabalho de base comunitária e no qual as equipes de saúde mental passaram a exercer um papel de consultores comunitários, identificando e intervindo em crises individuais, familiares e sociais. O papel aqui dos consultores comunitários é uma questão importante e interessante, né? É um cuidado a mais aí que se tem extra-hospitalar, né? Ali na rotina, no convívio da pessoa, da família que passa por esse tipo de infortúnio, né? Outro conceito fundamental foi o de desvio, migrado também das ciências sociais e que se refere a um comportamento desadaptado à norma socialmente estabelecida, o que, no entendimento da psiquiatria preventiva, significa dizer que seria anormal ou pré-patológico. Aqui é um dos problemas que surge aí a partir da ideia de prevenir um processo de adoecimento mental, psíquico, né? Porque aqui está dizendo, né? O desvio é um comportamento desadaptado à norma socialmente estabelecida. É um problema, né? Porque essa norma é baseada em quê? Em que tipo de ética, em que tipo de pacto, em que tipo de conceito, em que tipo de ideologia, né? Porque se a gente for pensar, até alguns anos atrás, era considerada a transexualidade, até mesmo a homossexualidade, como desvio, né? E assim, e era patologizado. Não é tão recente assim que se despatologizou isso, tirou aquele aspecto de doença e de desvio, né? E outra, né? Assim, o entendimento da psiquiatria preventiva significa ser anormal ou pré-patológico. Colocar aí essa palavrinha aí, esse conceito de anormal ou patológico, pré-patológico em alguém também é um pouco complicado, né? Porque a gente vai depender muito do viés de quem está fazendo essa avaliação, quem é que vai dizer o que é anormal ou pré-patológico, né? É um perigo. Foi ainda no âmbito da psiquiatria preventiva que surgiu o conceito de desinstitucionalização, que se tornou uma das principais diretrizes das políticas de saúde mental nos Estados Unidos. Por desinstitucionalização, entendia-se um conjunto de medidas de deshospitalização, isto é, de redução do ingresso de pacientes em hospitais psiquiátricos ou de redução do tempo médio de permanência hospitalar, ou ainda de promoção de hábitos hospitalares. A ideia aqui de novo, né, tornar o hospital obsoleto, que é uma das propostas aqui desse grupo de reforma, né, da psiquiatria preventiva.
no sentido de não tornar mais o paciente, a pessoa, tão dependente do hospital e tão acorrentado assim simbolicamente nas hierarquias, nos tratamentos psiquiátricos. E é o ambiente hospitalar em si, né? Como estratégia de efetivação das políticas de deshospitalização, foram implantados vários centros de saúde mental, oficinas protegidas, lares abrigados, hospitais-dias, hospitais-noite, enfermarias e leitos em hospitais em geral. O objetivo era tornar o hospital um recurso obsoleto, né, como eu coloquei, que fosse caindo em desuso na medida em que a incidência das doenças mentais fosse diminuindo em decorrência das ações preventivas, e que os serviços comunitários de saúde mental fossem adquirindo maior competência e efetividade em tratar as doenças em regime extra-hospitalar. Aqui se parte da ideia de que, uma vez que se previne o que se chama de doença mental, logo as internações diminuem. Só que, vamos lá, no entanto, em que pese o fato de terem sido instalados tantos serviços e estratégias deshospitalizantes, ocorreu um aumento importante de demanda psiquiátrica nos Estados Unidos. Não apenas para os novos serviços extra-hospitalares, mas também para os hospitais psiquiátricos. Os próprios serviços comunitários se transformaram em grandes captadores e encaminhadores de novas clientelas para os hospitais psiquiátricos. Ou seja, a ideia era de tornar o hospital obsoleto, mas o que teve como resultado foi o aumento de uma demanda por internação e até pelos serviços de centro de saúde, né? O que me faz pensar, já que a gente está falando de uma possibilidade de prevenir doença mental, transtorno mental, adoecimento psíquico, que eu prefiro, se há formas de prevenir isso, a gente vai pensando no âmbito mais macropolítico, né? Porque assim, claro, há questões subjetivas de cada sujeito, mas cada sujeito está inserido num grupo social, numa cultura, numa sociedade, que vai dar instrumentos ou não para que essa pessoa tenha uma vida minimamente digna ou satisfatória para que ela não possa desenvolver nenhum tipo de sofrimento, né? Isso envolve assim um universo de coisas. Eu estou falando tanto de políticas públicas, acessos, né, a educação, a alimentação, ao trabalho, a lazer, cultura, possibilidade de transformações, né, se desenraizar de ideias engessadas, rígidas, né, de regras morais, ideológicas, né, questões envolvendo gênero, raça, classe social. Então, assim, se a gente for pensar em prevenir sofrimentos, enlouquecimentos, a gente tem que pensar e olhar para a nossa cultura e o que ela tem fornecido para a gente, né? Então, claro, isso é um trabalho não só no âmbito da saúde mental, se é que a gente pode pensar nesse âmbito. Eu estou falando aqui de serviço de saúde, talvez, mas é um âmbito político. Eu acho que essa questão assim vai ser mais discutida quando a gente sair das reformas e para as antipsiquiatrias, antimanicomial, que provavelmente será no próximo vídeo, pretendo eu. Mas para fechar aqui, né, essa parte da psiquiatria preventiva, esse parágrafo aqui diz bem do meu incômodo do vídeo anterior, né? Para alguns autores, a psiquiatria preventiva representou um novo projeto de medicalização da ordem social, isto é, uma maior expansão dos preceitos médico-psiquiátricos para o conjunto de normas e princípios sociais. Mas, para seus seguidores, foi uma revolução psiquiátrica. Eu gosto muito disso, desse mas, para seus seguidores, foi uma revolução psiquiátrica. De alguma forma, alguns pontinhos assim foi, né? A criação de centros de saúde, a ideia de tornar o hospital mais obsoleto. Só que, assim, né, como dizem por aí, o buraco é mais embaixo, né? Porque, pense bem, né? Se a gente parte dessa ideia, assim, e pensando que a proposta era tornar o hospital obsoleto, e o que acontece é o crescimento da demanda por internação, é que
que a coisa é maior, né? A coisa está na sociedade, como eu disse, na cultura, na nossa linguagem, nas formas de se relacionar, nas formas de escutar ou não o outro. Envolve um complexo universo de existências, né? E como está bem pontuado aqui, né? Acabou por se tornar um projeto de medicalização da ordem social, o que é muito perigoso, né? Porque a gente fala de um poder considerável assim na nossa cultura, na sociedade, o poder médico, né? E se você coloca assim a critério dessa ideia médico-psiquiátrica de classificar o que é normal, anormal, o que é pré-patológico, o que é, enfim, a gente vai cair no reducionismo manicomial e provavelmente submeter muita gente a vivências de muito sofrimento, né? Porque é muito delicado, né? Você definir isso e partir do princípio de que existe um normal e um patológico, isso pode ser prevenido e se limita a diversidades, né? Formas diferentes de se viver e pensar. Foi o que aconteceu, né? E não me surpreende que isso seja nos Estados Unidos, né? A gente tem uma cultura bem forte assim sobre essa questão de normal, anormal, adaptado, inadaptado, lá a psicologia americana abrangente lá, que talvez parte muito da neurologia, né, neurociência, parte muito de uma lógica mais psiquiátrica mesmo, né? Você pode observar nos filmes, nas séries que vocês veem, né? É tudo muito uma lógica psiquiátrica. E claro, a psiquiatria tem sua importância na saúde mental, mas é uma das peças dentro de um grande complexo. Não é a peça principal chave, né? Então assim, a partir dessas reflexões assim, né, a gente viu algumas tentativas de reformas primeiras na Europa, nos Estados Unidos, e a partir do próximo vídeo a gente vai ver o terceiro grupo aqui, né, que foi dividido em 3 grupos. O primeiro grupo pretendia transformar a própria instituição, o hospital. O segundo grupo pretendia tornar o hospital obsoleto, né? São 2 grupos de reforma. E o terceiro grupo, né, que na verdade é chamado de outro grupo, porque não faz parte de uma reforma, é a antipsiquiatria, né? A antipsiquiatria e a psiquiatria comunitária. É isso? E aqui são ideias que vai dizer mais de uma transformação profunda que envolve não só os ambientes hospitalares, mas a sociedade em geral. A teoria em si, né, as teorias que a gente vai pensar para falar do sujeito que sofre. Enfim, a gente vai entrar num campo interessante, que muito me interessa, e eu acho que é primordial que as pessoas tenham consciência disso, acesso a isso e pensem nisso, né? Então, no próximo vídeo, entramos na antipsiquiatria. E é isso, por enquanto é isso. Se quiser deixar aí seu recado, sua mensagem, sua crítica, dúvida, sugestão, fique à vontade.